como agradecer, Pai, tão grande amor. Continua nos abençoando, guardando nossas famílias, nossos pais, irmãos, os irmãos em Cristo também, nossos amigos. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Continua conosco, Pai, nesse estudo, Senhor, abençoa o Renato, Pai, usa-o para que ele possa passar mais e mais e mais da tua palavra, Pai, porque sabemos, Pai, que a nossa fé aumenta à medida que ouvimos a tua palavra, que é poderosa e ungida. Te agradeço por tudo, meu Senhor, e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção estarmos mais uma vez unidos. Tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor, né? E, mais uma vez, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, né? Estamos aí, faltando apenas um quarto do livro de Atos, né? Glória a Deus. Bênção, né? Uma viagem aqui que nós fazemos junto com o apóstolo Paulo, né? Nós nos sentimos ali junto com ele, né? Em cada cidade, em cada viagem, em cada pregação, em cada discurso. Glória a Deus, né? Que bênção que Lucas deixou registrado essas maravilhosas palavras, essa maravilhosa jornada para nosso engrandecimento espiritual. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Hoje nós iremos meditar a partir do versículo 20. Só que nós iremos ler a partir do 17 para lembrarmos um pouco do que estudamos no último estudo, né? O versículo 17, ele fala o seguinte, ó, Atos 21, 17, né? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe. Hoje temos Bíblias de todos os formatos, de todas as línguas, né? Bênção acompanharmos as Santas Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, né? Se você puder ler e ouvir, é bênção duplicada, glória a Deus. Atos 21, 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então, Paulo chegou ali, né? Eles fizeram a última jornada aí, saíram desde Mileto, como nós vimos no mapa, né? Passaram por Cos, passaram por Rhodes, passaram por Patra, passaram do lado direito da ilha de Chipre, aportaram em Tiro. De Tiro eles encontraram alguns irmãos, depois seguiram de barco, né? Para a Cesareia, né? De Cesareia para Ptolemaio, depois para Cesareia. Em Cesareia teve aquele profeta Ágabo, né? Que profetizou que Paulo pegou o cinto de Paulo, amarrou seus pés, amarrou as suas mãos e disse que assim ia acontecer ao dono desse cinto, né? Não uma proibição, né? Mas apenas o que ia acontecer com ele, né? Paulo já tinha o Espírito Santo já tinha colocado no seu coração o que ele ia sofrer quando chegasse em Jerusalém. E depois nós tivemos ali que os irmãos pediram para Paulo não ir, mas ele acabou indo, ele pediu encorajamento, ele até exorta os irmãos ali de que os irmãos estavam, de certa forma, diminuindo as suas forças, quebrantando o seu coração, ele usa essas palavras, mas ele firme no seu firme na sua decisão ali, os irmãos apenas recomendam firme na sua decisão, eles recomendaram ao Senhor que fosse feita a vontade do Senhor, né? Faça-se a vontade do Senhor, né? Glória a Deus. Então, passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, eles subiram à cidade de Jerusalém, né? Subiram a Jerusalém, fizeram ali todos os preparativos, eles estavam levando ali mantimentos, estavam levando ali ofertas, né? Da Ásia, da Macedônia, da Panfilha, da Frígia, da Grécia, né? Estavam levando ali para os crentes na Judéia, glória a Deus. E eles chegaram aqui e foram recebidos com toda a alegria, como nós vimos aqui no versículo 17. E no versículo 18 fala que no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, né? Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ele era a coluna, ele era o principal ali, o líder da igreja em Jerusalém. Irmão do Senhor Jesus, né? Claro, glória a Deus. E saudaram a todos, né? Teve ali uma reunião ministerial, versículo 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Uma primeira reunião aí ministerial, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, ali Paulo contou os detalhes, né? Paulo contou todas as bênçãos, né? Com grandes maravilhas o Senhor havia feito na cidade de Éfeso, né? Nas demais cidades. Paulo confirmou ali
as igrejas, né, em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, né, foi bênção, né? Então, Paulo falou ali nos mínimos detalhes o que foi feito, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, como o Espírito Santo guiou Paulo em todos os caminhos, como ele passou 3 anos ali na cidade de Éfeso, como toda a região, né, foi abençoada, a região ali da Ásia Menor, e foi bênção, né? E como ele teve também que mudar os seus planos, né? Ele talvez, Paulo quisesse passar a Páscoa em Jerusalém, mas ele teve que mudar ali os seus planos por conta de uma conspiração dos judeus e acabou passando apenas o Pentecostes, né? Aqui, lembrando que nós estamos numa festa, né? Próximo aqui, se não no dia da festa do Pentecostes. Então, versículo 20, né? Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devam circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, eles dão glória a Deus, né? A parte A do versículo 20, esse versículo 20, ele tem a parte boa e a parte ruim, né? Então, a parte A do versículo 20, eles ouvem todas as minúcias ali, tudo que Paulo havia falado ali, tudo que Paulo havia contado, e eles dão glória a Deus, né? Abençoam, né? Glorificam ao Senhor por tão grandes maravilhas que Deus fez por intermédio do apóstolo Paulo, né? Paulo não se vangloriou, né? Paulo, ele fala que foi Deus que fez, ó. Versículo 19, ó. E tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera. Foi Deus quem fez. Entre os gentios por seu ministério. Então Deus usou Paulo, né? Foi Deus que fez tudo. Paulo foi apenas um instrumento, né? Se não fosse Paulo, seria outro. Não eu, né? Mas a graça de Deus que estava comigo. Paulo escreve sobre isso depois, né? Então ele plantou, regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Foi Deus quem fez a obra crescer, a obra frutificar. Então, todos os irmãos glorificam a Deus aqui no início do versículo 20, pelas maravilhas, né, que o Senhor fez às pessoas que creram, né, aos gentios que creram. Foi bênção, né? Eles a priori aqui não ficaram ciumentos, né, mas se alegraram junto com Paulo, glorificando a Deus. E na parte B do versículo 20, nós já temos aqui um problema, né? Mal Paulo chegou e a profecia ali já começa a se cumprir. A profecia que foi dita em Tiro, né? Foi dita em Cesareia, foi dita também quando Paulo ainda estava lá na Ásia. Mal Paulo chega aqui no dia seguinte, ele se reuniu com Tiago e já começam os problemas. Então, após glorificarem a Deus, eles já informam Paulo que muitos judeus também creram, né, que a igreja de Jerusalém também havia crescido. Eles falam aqui de dezenas de milhares de judeus, né, que creram. A colheita também foi grande em Jerusalém. Outras traduções falam em miríades de judeus. Então, muitos judeus ali vieram a aceitar Jesus Cristo como o Messias prometido. E eles informam também nesse versículo 20 acerca de problema, né? Esses judeus que creram eram homens zelosos da lei, homens que seguiam a lei de Moisés à risca. E no versículo 21 nós temos que esses judeus, né, esses judeus que creram aí, alguns boatos estavam rolando ali em Jerusalém, né, na Judéia. Foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, né? Então, entre esses judeus que creram ali, estavam acontecendo os boatos a respeito do apóstolo Paulo. Tiago fica aqui, de certa forma, preocupado com a chegada de Paulo a Jerusalém, porque circulava em Jerusalém essa falsa notícia de que Paulo estava ensinando ali, onde ele chegava ali no meio dos gentios, tinham judeus, tinham sinagogas, e ele estava ensinando ali aos judeus que não era necessário seguir a lei, a apostatarem de Moisés. Então, esses irmãos aqui acusam Paulo, usam esses boatos aí para acusar Paulo de forma falsa, né? Uma acusação aí errada de Paulo ser contrário à lei de Moisés, né? Então, eles falam de judeus entre os gentios. Judeus entre os gentios aqui, essa expressão aqui, ó, ensinas todos os judeus entre os gentios,
Essa expressão significa os judeus dispersos, né? Judeus que estão morando aí em terras gentias. Então, judeus que moravam em terras de gentios. Então, Paulo ensinava todos os judeus que estão, judeus estrangeiros, de que deviam apostatar de Moisés, né, da lei de Moisés, para não circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, né? É estranho essa acusação aqui, né? Porque no Concílio de Jerusalém, né, lá atrás, quando nós estudamos lá no capítulo 15, nós vimos ali que tudo ficou acertado ali, como deveriam proceder para com os judeus e como deveriam proceder para os gentios. Os judeus ficavam do jeito que eram, os gentios eles tinham que evitar a idolatria, eles não precisavam se circuncidar, eles tinham que se abster de comida com sangue, tinham que se abster de comidas consagradas a ídolos, eles tinham definido tudo, né? Estranho essa notícia aqui sobre Paulo, né? Paulo não estaria ensinando isso porque o que havia sido definido no Concílio de Jerusalém era que apenas os gentios tinham que observar certas práticas. Então é estranha essa notícia que realmente é um boato ali, um boato infundado, né, sem um boato falso ali sobre o que o Paulo estava ensinando, né. Além disso, ele tinha até circuncidado a Timóteo, né, que era filho de uma mãe judia e pai gentio. Então estranho isso, né, estranha essa notícia aqui, né. Então eles decidem no versículo 22 fazer algo a respeito disso, né, para que cesse, né, qualquer problema, cesse qualquer contenda, que cesse qualquer discussão, qualquer boato aí que atrapalhasse o crescimento da igreja, o crescimento do evangelho. Versículo 22, o que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Então, o que iremos fazer? Já vai espalhar que tu chegaste na cidade, Paulo. E tanto pessoas que queriam o bem do apóstolo, quanto as que queriam o mal, iriam saber. Paulo era querido por todos e também odiado por muitos. Então, diante dessas acusações, algo deveria ser feito para limpar a reputação de Paulo, pois isso que falaram no versículo 20, no versículo 21, não era verdade. Não era isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. É importante, né, Paulo estar livre de qualquer acusação para que o evangelho cresça, né, Paulo possa cooperar ali também em Jerusalém para o crescimento do evangelho. Então, o versículo 23, eles decidem aqui, ó, faze, Paulo, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Então, tinham 4 homens ali que iriam fazer voto, como nós iremos ver, o voto do nazireado. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então, Paulo tinha que se juntar a eles ali e fazer o voto ali, todos juntos ali. Paulo, inclusive, ia pagar as despesas ali de todos e tudo mais, para que eles cumprissem ali o voto do nazireado também. Então, para evitar os ânimos acirrados, prevenir o apóstolo de qualquer problema, né, de qualquer contenda, e calar a boca desses acusadores, né, desses que estavam espalhando boatos, eles pedem a Paulo que participem aqui desse voto, para mostrar aos judeus zelosos, né, que haviam crido em Jesus, que Paulo era um fiel seguidor da lei de Moisés, e de fato ele era mesmo. Ele mesmo, né, seguia as práticas judaicas como ele iria pregar contra, né? Ele mesmo quis participar do Pentecostes, ele mesmo pediu para Timóteo ser circuncidado, ele já tinha feito um voto de nazireado antes de embarcar lá em Troade. Então, e esse voto, o que esses irmãos estavam fazendo e que Paulo devia participar junto com eles aqui, era o voto do nazireado, né? Estava lá em Números 6, 13 ao 20. Então, esse voto está bem definido ali em Números, né? Eu não vou ler todos os versículos, né? Bem grande, mas eu vou ler alguns detalhes sobre ele. Eles deviam fazer o voto. Aqui nós iremos ver que eram 7 dias, eles fizeram durante 7 dias, está aqui no versículo, se eu não me engano, já a gente chega nele aqui. Então, eles deviam fazer, eles deviam pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito, que era uma oferta em holocausto, então uma oferta queimada. Depois eles tinham que pegar uma ovelha
de 1 ano sem defeito, que era uma oferta pelo pecado. E depois um carneiro sem defeito. Então, um cordeiro de 1 ano, uma ovelha de 1 ano e um carneiro sem defeito, uma oferta pacífica. Então, eles tinham que fazer uma oferta, um holocausto, que é uma oferta queimada, uma oferta pelo pecado e uma oferta pacífica. E, além disso, eles tinham que levar um cesto de pães, bolos de flor de farinha com azeite, para fazer a oferta de manjares, né? Também tinha, essa oferta era necessária. E quando eles faziam o voto, né, no final do voto, eles iam ali e raspavam a cabeça, mostrando que tinham completado ali o voto de um nazireado. Eles não podiam cortar o cabelo ali, nem beber qualquer bebida forte durante todo esse período aí do voto. Então, ao final, né, eles raspavam a cabeça, mostrando ali, e davam as ofertas ali, mostrando que tinham cumprido aí esse tempo aí de voto, né? Então, era comum as pessoas fazerem juntas esse voto, né? Pessoas se unirem ali. E no versículo 27, no 27, que mostra que foi 7 dias de voto, né? Então, eles arranjam isso para Paulo, né? De certa forma, assim, que os boatos se calassem, as pessoas que estavam levantando falsas testemunhas contra Paulo fossem silenciadas, né? Paulo era bênção, ele não podia estar sendo acusado aí de coisas falsas contra a vida dele. Então, fazendo isso aqui, isso que é proposto por Tiago e por os demais irmãos, Paulo, apóstolo dos gentios, provaria que ainda era um bom judeu. Então, Paulo, ele provaria que ele seguia a lei de Moisés, né? E, de certa forma, ia aplacar a ira dos judaizantes, né? Essas pessoas aqui são conhecidas como judaizantes, que eles seguem ali a lei, né? Então, no versículo 25, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo devia fazer o voto do nazireado, e os irmãos que tinham vindo com ele, eles já tinham sido transmitidas essas decisões que eles tinham tomado lá atrás, né, lá em Atos 15, no Concílio de Jerusalém. Estaria tudo ok se eles cumprissem tudo isso, né? Teoricamente, estaria tudo ok ali entre os judeus, né, entre o grupo dos judeus que creram em Jesus Cristo. No versículo 26, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, Paulo ali segue com eles, né, para fazer o voto, né, de bom grado ali, faz tudo o que foi proposto. Era desejo, Paulo sempre teve o desejo, né, de unir as igrejas, a igreja unir os judeus, unir os gentios em uma só comunhão, né, em uma só unidade. Inclusive, fazendo isso aqui, ele está colocando o seu próprio princípio em prática. Ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre a lei, como se eu mesmo ainda vivesse sobre a lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Então, Paulo disse que, para os gentios eu me fiz como gentio, para os judeus eu me fiz como judeus, eu quero que todos aceitem Jesus. Esse é o meu intuito, esse é o meu princípio. Então, ele agiu da melhor forma pela causa de Cristo. Essa é uma atitude de um verdadeiro cristão, fazer tudo em prol do reino de Deus. Claro que não é fazer tudo, mas desde que tudo não fira as Santas Escrituras, né? Esse tudo não deve ir de encontro ao que está escrito na palavra de Deus. Devemos fazer tudo em prol do reino, desde que não firam as Santas Escrituras, claro. Algo que, se for para fazer algo que não está na Escritura, que vai ferir os princípios, vai ferir os nossos preceitos, né, os nossos mandamentos, as ordenanças do Senhor, não devemos fazer, mas tudo que estiver ao nosso alcance, que estiver dentro da palavra, devemos fazer em prol do reino de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? Então, no versículo 27, né, nós iremos tentar finalizar o capítulo 21 hoje. Então, o versículo 27 fala que já estava para findar os 7 dias, né? Aqui dá para entender que foram 7 dias de voto. Então, ao final dos 7 dias, eles tinham que ir ao templo, levar a ovelha, levar o cordeiro, levar o carneiro, levar a oferta de manjares.
e depois raspar a cabeça, mostrando que o voto estava cumprido. Então, quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, Paulo foi no templo ali, né, observando esses 7 dias aí, ele foi ao templo e foi capturado no templo. Agarraram ele no templo. Temos que lembrar, né, que estamos na festa do Pentecostes. Era desejo de Paulo chegar para participar da festa de Pentecostes. Se não era o dia, estava próximo ali do dia. E na festa do Pentecostes, a cidade de Jerusalém ficava lotada de pessoas. Havia milhares de judeus que vinham de todas as partes do mundo. Nós estudamos sobre isso. Lá em Atos 2, né, quando o Espírito Santo desceu, todos começaram a falar em línguas e cada um ouvia as línguas ali na sua própria língua materna. E esses judeus incrédulos, eles vieram da Ásia, vieram das regiões onde Paulo concentrou suas 3 viagens missionárias. Então, esses judeus, nós vimos que eles eram bem obstinados, né? Eles foram bem ferrenhos ali, uma oposição bem ferrenha contra Paulo. Eles, inclusive, eram capazes de sair de uma cidade para outra, né, incitar as pessoas, incitar a multidão contra Paulo. Então, ao verem Paulo no templo ali, esses judeus vindo da Ásia, eles alvoroçaram a multidão, alvoroçaram todo o povo e agarraram Paulo. Provocaram uma confusão ali, agarraram Paulo. E ainda gritam no versículo 28, gritaram, ó, israelitas, socorro. Mal sabiam eles que eram eles que precisavam de socorro, né? Eram eles que precisavam ali se arrepender e crer em Jesus, né? Mas eles gritam ali por socorro. Então, no momento aqui que vem Paulo, olha as acusações, ó. Eles gritam, israelitas, socorro, versículo 28. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Olha as acusações, né? Paulo seria contra o povo judeu, contra a lei de Moisés e contra este lugar, o templo em Jerusalém. Eles agiram ali como defensores da lei, né? Como defensores ali do templo. Ainda mais, olha, eles continuam aqui, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, uma nova acusação aqui, né? Nós iremos ver que ela não tem fundamento. Então, Paulo havia introduzido um gentio, né? Uma pessoa que não era judeu no templo, né? Isso profanaria o templo. Então, nós vimos lá no início, né? Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, que existia um átrio, né? Existia um pátio ali para os gentios, existia um pátio ali para as mulheres, existia um pátio mais interno para os judeus. Somente os judeus podiam entrar nesses. A cada passo que se chegava mais próximo do templo em si, era limitado para os judeus. Então, Paulo tinha sido acusado de tirar um gentio ali do átrio dos gentios e ter entrado ali no átrio dos judeus, provavelmente. Historiadores, inclusive, eles afirmam, né, que havia diversas advertências em grego e em latim de pena de morte para algum gentio que passasse para esse pátio mais interno. Flávio Joséfo, um grande historiador da época, ele disse que era crime capital, ou seja, era realmente punido com morte. Inclusive foram achadas, né, pedras com inscrições falando sobre isso. Tem um link aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que existem foi achado essas pedras, né, que mostram essas inscrições, né? A gente não vai conseguir entender, claro, a pedra está toda fragmentada, mas mostra que existia essa inscrição, né? São dois links, né? Eu vou mostrar primeiro um e depois eu vou mostrar o segundo, né? Um site brasileiro e o outro um site israelita, né? De um jornal israelita. Só um instante aqui. Pronto. Então, glória a Deus, está aqui.
Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é esse aqui de baixo, ó. Esse aqui, ó. Esse fragmento contém a inscrição em grego que vedava a entrada dos não-judeus além do pátio dos gentios no templo de Herodes, século I a.C. Então, um fragmento aqui está todo quebrado, né? Devia ser maior a placa aqui, e ele proibia que um gentio entrasse aí no templo, no pátio dos judeus, né? No pátio mais interno. Então, é uma inscrição aqui em grego, talvez em latim também, né? Não dá para saber o que é, mas foi achado essa pedra, né? A arqueologia achou esse fragmento. E nós temos também aqui um site em inglês, ó, The Times of Israel, um site já em inglês, ó, foi achado realmente, ó, uma warning stone, que eles falam, uma pedra de aviso, né? Stone é pedra, warning é aviso, né? E é a coisa mais, aqui ele está dizendo que é a coisa mais próxima que se tem do templo, uma pedra, ó, a mesma pedra lá do outro link, né, que mostra que realmente foi achada aqui essa pedra que mostra ali que era proibido, né, os gentios passarem para o templo interno, para o átrio interno, né. Eu dei uma lida aqui, é bem interessante, né, que eles acharam ali, e eles dizem que a coisa, antes o que se tinha mais próximo do templo era o muro, né, o muro das lamentações, e eles acharam essa pedra aí, que realmente era dentro do templo, né, dentro ali da área do templo, né, glória a Deus. Então, ninguém que não fosse judeu incircunciso podia entrar no pátio interno. Até os romanos, eles respeitavam essa proibição. E Paulo, nós sabemos, né, versículo 29, que Paulo não levou ninguém. Versículo 29, ó, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, que veio com Paulo, né, na sua viagem, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduziram no templo. Eles viram Paulo andando com Trófimo na cidade de Jerusalém, andando, conversando nas ruas da cidade ali, e acusaram Paulo ali de ter levado esse homem para dentro do pátio, que era proibido. Chegaram a essa enganosa, né, essa dedução aqui por conta própria, né? Talvez usaram os falsos rumores ali, os falsos boatos de que a gente viu lá no versículo 21, né, de que Paulo dizia para os judeus estrangeiros apostatarem de Moisés, que não era necessário circuncidar. Ó, ele até aí aumentaram, ele até entrou com um gentio aí no templo, então ele não quer mais saber da lei de Moisés. Então, mesmo que Paulo tivesse levado algum gentio para dentro do templo, para dentro do átrio interno, quem tinha que ser punido era o gentio, era Trófimo que era para ser punido e não Paulo. A lei era que o gentio que entrasse morria, não Paulo, que era judeu. Então eles estavam distorcendo tudo, né? Os judeus tinham essa mania, né? essa arte de distorcer tudo. Jesus foi julgado ali com testemunhas que deram testemunhos falsos. Então, o ódio por Paulo era tão grande que inventam coisas, né? Viram Paulo andando na cidade e disseram, ele pegou esse cara aí e entrou lá no templo. E, de fato, isso não tinha acontecido. Meias verdades, boatos, mentiras, né? Tudo de ódio ali contra Paulo, que na verdade não é ódio contra Paulo, mas era o que Paulo pregava, né? Era contra Jesus. Paulo era um fariseu, né? Ele era respeitoso da lei. Em 1 Coríntios, né, é só nós analisarmos os ensinamentos de Paulo. 1 Coríntios 11, 2 ao 16, Paulo fala que as mulheres deveriam ter a cabeça coberta no culto, segundo o costume judaico. Atos 16, 3, Paulo mandou circuncidar Timóteo, e ele ainda fez o voto do nazireado. Então, acusações aqui infundadas contra o apóstolo Paulo. Então, esses judeus aqui vindos da Ásia, eles sabiam de tudo que Paulo tinha feito ali na Ásia, né? E eles usaram os mesmos métodos que eles tinham utilizados lá atrás em cidades como Antioquia, da Pisídia, em cidades como Icônio, em cidades como Listra, Bereia, né? Bereia foi uma cidade que foi tudo tranquilo, até o momento que os tessalonicenses chegaram em Bereia e revoltaram ali, causaram tumulto entre a multidão. Então a estratégia deles foi a mesma usada lá nessas cidades. Era desacreditar Paulo ali perante a multidão, de forma que o trabalho dele fosse enfraquecido. Se eu envergonhar alguém que está falando de Cristo, o próprio Cristo seria envergonhado.
Então, o método deles é o mesmo, incitar a multidão e enfurecê-la contra Paulo. O normal, né, um procedimento normal aqui, segundo a lei do Senhor, era que as acusações contra Paulo fossem levadas aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, às autoridades religiosas. Mas não, né, o ódio era tão grande que eles tentam resolver ali mesmo, né? Eles tentam matar Paulo ali mesmo. Iriam matar Paulo antes de investigar a veracidade das acusações, antes de oferecer a ele até uma chance de defesa, né? Iriam acabar ali, ó. Versículo 30, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Então eles pegam Paulo ali, arrastam ele para fora do templo. Por quê? Porque não era permitido derramar sangue no templo, então eles levam Paulo para fora, mostrando aí que eles queriam realmente matar o apóstolo Paulo. Então, esse episódio aqui, ele serve de alerta contra nós, né? O inimigo, ele fica com muita raiva, né? Satanás e seus demônios, eles ficam com raiva da obra do Senhor, pessoas que ficam à frente de obras de missões, obras evangelísticas, obras de ação de graça, né? De caridade. Não somente dentro da igreja, mas qualquer obra, o inimigo se levanta. Por isso que a gente deve sempre orar por todos, né? Por todos os crentes, por todos os pastores, os líderes, né? Todos que compõem ali a igreja, né? Porque muitos serão aqueles que com inveja, né, tentam desacreditar, o inimigo se levanta mesmo, com inveja, com ódio. Devemos sempre estar orando aí para que todos os trabalhos sejam abençoados e a obra do Senhor sempre cresça, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, próprio Paulo, é interessante como Deus faz, né? O próprio Paulo, ele havia perseguido Estevão nesse mesmo templo, né? Estevão estava pregando ali e pessoas agarraram Estevão ali e tudo mais. Então, agora, Paulo também estava na mesma situação. Estevão ele foi justamente morto, né, porque por falar palavras contra este santo lugar. Foi essa acusação que levantaram contra Estevão. E agora Paulo estava sendo acusado da mesma coisa, de ter profanado o templo e ter levado um gentio. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, sempre os judeus, né, os maiores opositores de Jesus, os maiores opositores de Paulo. Paulo foi expulso de cidades por conta de judeus, quase morreu em um apedrejamento por conta dos judeus, foi preso juntamente com Sila por conta de judeus, e muitas foram as emboscadas, né? Muitos foram as ciladas contra o apóstolo Paulo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, houve essa confusão. Toda a cidade ele concorreu, né? O pessoal se junta ali, o pessoal sempre curioso, né? Se junta ali para ver o que estava acontecendo. Paulo foi arrastado à força para fora do templo. O objetivo era matá-lo, porque não se derramava sangue dentro do templo. Era proibido derramar sangue na área do templo. E Paulo, claro, já sabia que tudo isso poderia lhe acontecer. O Espírito Santo já tinha avisado, profecias já tinham sido ditas em relação a isso, né? Então, Paulo estava pronto para enfrentar a morte por amor de Cristo, como ele mesmo afirmou em outras oportunidades. Então, versículo 31 fala que eles estavam procurando matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, versículo 32, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, e os soldados cessaram de espancar Paulo. Então, na área do templo, tinha o templo, né, bênção, né, seus átrios, o templo principal, lugar santo, lugar santíssimo, e contigo, do lado, ligado ao templo, tinha a fortaleza Antônia, que era uma fortaleza que ficavam ali as centúrias, né, os soldados romanos, o comandante da guarda, o tribuno, que é comandante da guarda, ou tribuno, era a mesma coisa, que era o comandante-chefe. Então, eles ficavam ali do lado, né, evitando qualquer problema, né, evitando qualquer confusão ali. Roma, ela deixava as pessoas cultuarem seus deuses, mas qualquer motim, eles eram implacáveis, né? Então,
A gente tem aqui uma vista do templo, né? Uma vista aqui lateral, né? O templo está virado para o lado de lá, para o oriente, glória a Deus. E nós temos aqui o santuário, né? O santuário aqui, essa parte que é o santuário principal, lugar santo, lugar santíssimo. Pátio dos gentios aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler, eu não sei se está pequeno aí para vocês. Quem estiver com notebook está melhor, mas quem estiver com celular já vai estar um pouco difícil. Se você puder girar o seu celular, eu acho que melhora a visualização. Então, nós temos o pátio dos gentios, temos aqui o pátio das mulheres, né? Glória a Deus, pátio dos israelitas, né? Mais interno. Então, Paulo tinha sido acusado de levar um gentio para dentro desse pátio aqui, né? Desse pátio aqui. Glória a Deus. E aqui nós temos a Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia era uma fortaleza aqui de romanos. Então, essa fortaleza aqui, ela era muro com muro no templo. Tinham escadas aqui, tinha escadas para fora, né? Escadas desse lado aqui, tinha escadas desse lado aqui para dentro, né? Tinha escadaria aqui. Então, teve um tumulto aqui, né? Lembrando que o templo aqui estava cheio de gente, cheio de pessoas, né? Era festa do Pentecostes, né? Então, quando tinha essas festas, a fortaleza, eu creio que ficava com mais soldados ainda, caso acontecesse algum tumulto, né? Então, a fortaleza aqui deveria estar cheia de soldados ali, de sobreaviso, né? De prontidão. Então, aconteceu um tumulto aqui no templo, logo, né, versículo 32, nós temos que, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Então, foi rápido aqui a ação ali, né? Lembrando aqueles filmes ali, a SWAT chegando ali. Então, foi rápido aqui a ação aqui do comandante da força, do tribuno. Ele desceu as escadas ali e quando o povo viu, eles pararam de espancar o coitado do Paulo. Então, havia essa comunicação aqui, isso foi construído por Herodes, né, por os romanos ali, para eles poderem vigiar ali. Eles não permitiam qualquer amotinação, né, qualquer problema ali na área do templo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, versículo 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Então, Paulo ali, antes que acontecesse o pior, Paulo estava sendo espancado, multidão em cima dele ali, só Deus mesmo para proteger ele nesse momento. Então, antes que acontecesse o pior a Paulo, tropas são reunidas ali de uma forma rápida e eles conseguem tirar ali, conseguem salvar Paulo. Tem um cara chamado Beacon, que ele fez uma coleção de estudos, né, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento. Então, Beacon, ele diz que a festa do Pentecostes, ela era a festa favorita dos judeus que viviam fora da terra de Israel. Por quê? A festa anterior, 50 dias antes, era a festa da Páscoa. Só que essa festa da Páscoa, ela acontecia em uma época que era ruim você navegar, era ruim você viajar para Jerusalém, os ventos eram contrários, o mar Mediterrâneo ficava bravo, com ventos, né, com ondas fortes, os navios eram fracos. Então, eles evitavam viajar nessa época. Então, 50 dias depois, no Pentecostes, a viagem já era mais fácil, o Mediterrâneo já ficava mais tranquilo. Então, a festa ficava lotada, porque os judeus de toda a região, de todas as partes do mundo ali, vinham para Jerusalém. Era a festa favorita dos que viviam fora de Israel. Principalmente os judeus, né? Os judeus estrangeiros, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a cidade estava lotada mesmo. Então, os judeus da Ásia estavam lá e todos foram para cima de Paulo. Ali, a multidão foi para cima de Paulo. Então, os romanos, eles não estavam interessados em Paulo. É bom a gente frisar isso. Eles não estavam interessados em Paulo. Eles estavam interessados em acabar com o tumulto. Quem eles pegassem primeiro ali ia ser preso. Então, qualquer tumulto seria investigado pelos romanos e era responsabilidade do comandante, o tribuno, o comandante da força, que se ele não contivesse as revoltas, ele era o culpado. E o nome desse comandante que a gente vai ver depois, o nome dele é Cláudio Lísias. Lísias, não sei como pronuncia, mas deve ser Lísias. Ele é falado em Atos 23, 26. Cláudio Lísias, ele escreve uma carta ali para Félix de que ele evitou ali um problema com o apóstolo Paulo. Ele ocupava esse cargo de comandante, como eu falei, era o cargo mais alto militar de Roma em Jerusalém.
Então, todos cessam de espancar Paulo. Versículo 33, Paulo, eles rodeiam Paulo, como nós lemos aqui, e Paulo foi acorrentado aí com 2 cadeias, né? Paulo foi preso pelos romanos e eles iam levar Paulo, né? No versículo 34, eles iam levar Paulo para ser interrogado, né? Para saber o que tinha acontecido e por que é que estavam querendo matar Paulo. E é interessante porque aqui nós temos o cumprimento daquela profecia feita pelo profeta Ágabo, né, no versículo 11 desse mesmo capítulo, né, de que ele tira o cinto ali de Paulo, amarra suas mãos, amarra os seus pés e farão ao dono deste cinto. Isso farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então isso realmente foi feito ao dono do cinto, que era Paulo, e ele foi entregue na mão dos gentios, ou seja, dos romanos, né? Profecia cumprida, né? As profecias do Senhor sempre se cumprem, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Paulo atado ali com cadeias, versículo 34, na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, né? O comandante, o que está acontecendo, o que foi que esse homem fez? Só que uns falavam uma coisa, outros falavam outra, e ele não entendia nada, né? A violência era tão grande que a guarda romana teve dificuldade ali tanto de retirar quanto de entender o que estava acontecendo ali. E eles conduzem Paulo, versículo 34, na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza, né? Eles voltam para a fortaleza Antônia, que era ligada, como nós vimos aí no mapa, na imagem, era ligada ao pátio por escadas, né? Tinha umas escadas aí que ligavam. A multidão gritando aqui, matam, né? Como gritaram lá com Jesus, crucificam. Então, uma raiva de morte aqui contra Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. 35, né? Eles estavam subindo, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Então, Paulo teve que ser carregado ali. Tiveram que fazer ali um bloco ali de defesa contra Paulo, porque a multidão estava muito enraivecida, né? Queriam matar Paulo, queriam resolver logo ali. Os romanos lutando para levar Paulo por essas escadas, mas Paulo vai fazer um pedido. No 35, né, eles lutaram aqui, foi preciso que os soldados o cercassem. 36, pois a massa de povo o seguia gritando, mata-o. 37, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Então, Paulo ali, quando ele está sendo levado, ele faz um pedido ali surpreendente, né? O comandante ali se espanta, né? Pediu ao tribuno ali que ele permitisse falar à multidão, né? Que Paulo esclarecesse ali as coisas, né? Então, é muita coragem, né? Você, diante de uma multidão enfurecida, que uma massa de povo, no versículo 36, gritando, mata-o. Muita coragem aqui do apóstolo Paulo ali, diante dessa multidão enfurecida, né? Incitada, disposta a matar ele na primeira oportunidade ali. Então, Paulo se dirige ao tribuno em grego, né? E o tribuno se espanta, sabes o grego? O tribuno até pensa que Paulo seria um judeu, né? um egípcio que tinha causado uma revolta um tempo atrás, ó, versículo 38. Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Então, o tribuno questiona, você não é aquele egípcio judeu talvez, né? E a Bíblia não dá muito detalhes sobre ele, mas Flávio Joséfo, um historiador da época, ele fala que esse egípcio, o judeu, ele liderou uma revolta nacionalista com 4.000 sicários. Sicário era uma expressão romana para terrorista armado, né? Também eram chamados de homens do punhal, andavam com facas. Então, esse egípcio, ele conduziu aí 4.000 homens, 4.000 soldados aí, e deve ter havido algum embate, né? Flávio José fala que ele conseguiu fugir, né? Muitas pessoas morreram, mas o egípcio conseguiu fugir. O ano era mais ou menos 50 antes de Cristo, 50 depois de Cristo, 54 depois de Cristo. E o tribuno questiona se Paulo seria esse egípcio, porque esse egípcio, ele era judeu, né? Sabia falar o grego, talvez. Então,
Paulo aqui demonstrando que era um homem culto ali, diferente de um agitador, né? Diferente desse egípcio aqui, né? Um homem culto ali, sabia falar hebraico, sabia falar grego, né? Sabia falar, era poliglota, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E Paulo responde em grego, né? 39, ainda está falando em grego aqui, ó. Eu sou judeu, natural, de cidadão de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Então Paulo fala, ó, eu sou judeu, não sou egípcio. Eu sou cidadão romano, natural de Tarso. Paulo era cidadão, pois o pai dele tinha comprado a cidadania e ele tinha herdado a cidadania. Nós já vimos sobre isso também. Então, Paulo fala que era de Tarso, que era uma cidade importante ali da região da Cilícia. E ele pede ao tribuno ali que ele pudesse falar ao povo, pudesse falar daquela multidão. Versículo 40, para a gente finalizar. Ao obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, né, não tinham entrado ainda na fortaleza, fez a mão um sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, glória a Deus, glória a Jesus, né? Capítulo 22, nós vamos ver aí o que Paulo falou, né? Então, Paulo acabou de falar o grego, já estava falando hebraico, né? Que bênção, deu doido para aprender essas duas línguas, e Paulo já falava as duas, né? Que bênção, né? Então, Paulo fala grego com os romanos, aramaico com os judeus, hebraico com os judeus. Que bênção, né? Então, no próximo estudo, nós iremos ver que mais um discurso ali, um discurso pregação de Paulo ali ante aquela multidão, né? Um discurso longo, né? Vai até o versículo 21, do 1 ao 21. 21 versículos aí, um discurso ali que Paulo também vai relembrar alguns fatos. Vai ser bênção também, como sempre foram para a nossa vida, né? E para a gente finalizar aqui, eu achei bem interessante essa colocação aqui, Hernandes Dias Lopes. Ele diz que, embora não haja como comparar os sofrimentos de Cristo, que foram vicários, com os sofrimentos de Paulo, Lucas, de certa forma, ele compara o que Jesus enfrentou e o que Paulo enfrentou. Não há como comparar, claro, né? Mas existem semelhanças entre Paulo e entre Cristo. Ó, ambos, isso segundo Hernandes Dias Lopes, ambos foram rejeitados pelo povo e presos sem motivo. Ambos foram acusados injustamente e prejudicados por testemunhas falsas. Também serão levantadas testemunhas falsas contra Paulo. Ambos apanharam no rosto diante do tribunal. Ambos foram vítimas de planos secretos dos judeus. A gente vai ver que vai ter uma trama aqui para matar Paulo, como teve uma trama ali para matar Jesus, né? Tramaram com Judas, Judas entregou Jesus. Ambos foram considerados inocentes, Jesus perante Pilatos e Paulo perante o comandante Lícias, esse comandante que vai ver que não tem problema aí com Paulo. Paulo vai ficar preso porque se ele for solto, eles matam ele. Ambos ouviram o barulho da multidão, né? Jesus ouviu o barulho crucifica-o, Paulo ouviu o barulho mata-o. Ambos, Jesus e Paulo, foram sujeitos a 5 julgamentos. Jesus, ele foi julgado por Anás no Sinédrio, foi julgado por Herodes, foi julgado 2 vezes por Pilatos. Paulo, ele foi julgado também no Sinédrio, Jesus, então 5 vezes. Anás no Sinédrio, rei Antipas, e 2 vezes por Pôncio Pilatos. 5 vezes Jesus foi julgado. Paulo vai ser julgado 5 vezes, como nós iremos ver até o fim de Atos dos Apóstolos. Ele vai ser julgado pela multidão, vai ser julgado pelo Sinédrio, vai ser julgado pelo rei Herodes Agripa II, vai ser julgado pelos procuradores Félix e Festo. Então, há semelhanças, né, entre Jesus e entre Jesus e entre Paulo. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, mais um estudo. Próximo quinta-feira a gente vai ver aí que bênção que vai ser esse discurso do apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você vai fazer a oração? Bora, vamos orar sim. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um estudo, por mais um momento em que aprendemos da tua palavra. Nós te agradecemos porque tu cuidas de nós de uma forma tão especial. Grato nós somos, Pai, nossos corações são agradecidos a ti, porque tu tens nos livrado do mal, tu tens nos guardado em nosso caminho, Senhor. E nós queremos dizer, nesse momento, que
que os nossos corações estão abertos, Pai, para receber mais e mais da Tua palavra, para serem transformados. Pai, nós queremos essa mudança em nós queremos aprender mais, nós queremos, Pai, seguir o Teu caminho. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço por todos os desse grupo, meu Pai, todos os que estão participando, abençoa a cada um deles, vem cuidar de suas famílias, de seus pais, de seus irmãos, de seus filhos. Paizinho, cuida de cada um, como só Tu podes cuidar, meu Deus. A saúde, papai, olha a saúde de cada um dos meus irmãos, cuida de todos eles, Pai. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor a todos, né? Que bênção. Deus abençoe cada um, né? Que possamos estar aqui amanhã. Vai ser bênção para a nossa vida. Meu Deus. Amém. Tchau, Amém. amor. A paz do Senhor a todos. Paz. Tchau, Thaís. Paz a Eu você. estava largando, eu comecei a trabalhar, estava largando Tá, tarde do trabalho, mas agora já normalizou. Estou de Ô, volta. Glória. Tá Glória a bom, Deus. senhora. Um abraço, querida. Outro, querida. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau, Renatinho. Tchau, irmã Jane, irmã Michele, irmã Edmildes, irmã Tchau. Glória. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Paz.